Alceu Mazzoni, prefeito de Cordilheira Alta, presidente da Mosc, bem-vindo, e para falar de um assunto tão importante que é a educação, ou melhor, a viabilização, o financiamento desta educação acessível para todos. O prazer é nosso, né, estarmos aqui, podermos conversar com os telespectadores da TV Sul Brasil e especialmente nessa questão da educação e do Fundeb, né? Então eu acredito que é importante nós vermos qual que é a origem. Quando a gente fala que os nossos 18 municípios perderam 70 milhões de reais nos últimos 5 anos, então da onde que vem isso, né? A partir de 2006, quando que foi criada a lei e vigorou a lei do Fundeb, os municípios e o Estado, eles passaram a depositar 20% dos seus recursos de transferências para o Fundeb. Anteriormente, no Fundef, eram 15%. Só que a diferença está no per capita dos alunos, né? Enquanto que no Fundef o recurso era distribuído e feito per capita apenas para os alunos do ensino fundamental de 1º a 9º ano, agora com o Fundeb aumentou-se só 5% dos tributos, mas no entanto foram incluídos todos os alunos do ensino médio e todos os alunos da educação infantil. Então, na prática, é mais aluno para menos recurso. A conta é essa. Lembrando aí, para você entender em casa, o Fundeb é aquele fundo criado pelo governo federal para viabilizar, para repassar recursos para os municípios, de fato, investirem na educação básica e fundamental. Ou seja, prefeito, qual é o caminho para a gente equilibrar essa conta? O Fundef, a lei é federal, mas os recursos que vão para ele são dos estados e dos municípios. Então, em cada estado forma-se um bolo de dinheiro, né? Então, como que se incluiu toda a educação infantil e não se buscou dinheiro novo para financiar a educação infantil? Então, esse é o problema, né? Então, os nossos 18 municípios que perderam o recurso é por quê? Porque o dinheiro que eles puseram das suas transferências lá para o Fundeb, e como que o per capita do aluno ficou baixo, porque inclui-se muitos alunos, então, entre aquilo que ele pôs e aquilo que ele retira, somando os 18 municípios, dá esse dinheiro todo, né? Mas, por outro lado, tem os municípios que aparentemente ganharam dinheiro. Por exemplo, na nossa regional, nós temos 2 municípios que aparentemente ganharam recursos. Mas lá na prática, na hora de fazer a operacionalização desse recurso, na hora de pagar professor, de pagar servente, de pagar merendeira, de construir o prédio, de fazer a manutenção da educação, embora ele tenha ganhado dinheiro, mas esse dinheiro é pouco para fazer aquilo que ele tem que fazer. Então, qual que é a solução? A solução é buscar recurso novo para incluir nesse fundo, para que o per capita aumenta e se consiga fazer aquilo que é necessário para atender bem e cada vez melhor, né, a qualificação da nossa educação. Para a gente ter uma noção dessa situação, prefeito, por aluno, por ano, qual é o valor que esse fundo repassa para a prefeitura? Média. Na verdade, é um per capita diferente entre educação infantil, ensino médio e ensino fundamental, né? Mas dá R$ 2.300, R$ 2.400 ano, R$ 2.500. Dividindo isso por 12 meses ou por 10 meses, porque 2 meses em básico é férias, fica um valor bastante baixo. E é um desafio manter transporte, merenda, mão de obra, material didático e, o mais importante, a manutenção dos prédios que abrigam esses alunos, a manutenção da escola. O senhor, como prefeito de Cordilheira Alta, qual é o milagre, entre aspas, que o senhor faz diariamente para manter essas crianças na escola com qualidade no ensino? Exatamente. Então aí nós temos esse recurso que é escasso e ainda na maioria dos nossos municípios do interior o aluno custa R$ 1.000 por ano só para o transporte escolar. Então você vai sobrar 1.500, 1.600. Então o que se faz, né? Tu tem que ter criatividade, tu tem que ter uma equipe qualificada para trabalhar e pensar toda a questão de logística e a questão pedagógica, e você tem que utilizar recursos de outras fontes, né? Você não vai ficar apenas nos 25 da educação, você vai ter que usar recursos que seria para obras, para saúde, para investimentos, você vai ter que canalizar ele para atender da melhor maneira possível os teus alunos, né? Então, o dinheiro dos municípios para cobrir essa falta ou essa perda da educação, ele vem de outras áreas do próprio município, né? Agora, prefeito, o senhor visualiza um futuro, um cenário positivo
para o aumento, de fato, do investimento per capita do fundo, ou estamos muito longe disso? Porque eu imagino que essa dificuldade não seja só aqui da nossa região, da AMOSC, dos 20 municípios que contemplam, que integram a AMOSC, creio eu que em todas as regiões do estado, e não só aqui em Santa Catarina, mas nos outros países da federação também. Já existe então um diálogo para pressionar o governo federal para um novo olhar para o Fundeb? Na verdade, a situação está em todo o Brasil, né? Nos municípios, em alguns estados ainda, onde que o per capita fica muito baixo, então o governo federal faz uma complementação, já fazia na época do Fundef, né? Então a alternativa é mudar a legislação, é buscar uma forma de pôr mais dinheiro aí, né? Os royalties vai solucionar o problema? Não sei. Talvez que seja. Mas enfim, depende da legislação federal e depende de muito empenho dos parlamentares. Nós, enquanto associação, já estamos fazendo esse trabalho, né? Nós apresentamos à bancada parlamentar de Santa Catarina esse estudo, nós reivindicamos que eles comecem a fazer algum trabalho frente a isso. A AMOSC também já gestionou junto à FECAM, junto à nossa federação, né, de municípios no estado, para que se chegue na Confederação Nacional e se ponha esse assunto em pauta, haja vista a importância dele, né? E daqui a pouco vai ter muitos municípios aí que estão em situação muito complicada, né? Tem alguns municípios, por exemplo, tem uma receita melhor, mas tem muitos, aqueles que vivem basicamente das transferências, eles estão numa situação muito complicada. E aí tanto, né, que o piso do magistério, tem municípios ou estados que nem conseguem pagar o mínimo daquilo que a lei estabelece, ou estão pagando o mínimo a duras penas, né? Outros não conseguem implementar 1/3 da hora de atividade por falta de recursos, e sem pensar que a questão de montagem de equipe pedagógica, de pessoal que vai pensar a educação, né? Só fazer é muito pouco, né? Aliás, é bem observado isso, prefeito. Esqueci de mencionar aqui que com esses recursos do Fundeb, além de transporte escolar, merenda escolar, manutenção dos prédios, material didático, ainda é desse recurso, que na minha opinião escassa, não é o senhor que está falando, ainda precisa tirar dali o recurso para investir na qualificação dos professores. Então, como a gente vai ter uma educação com melhor qualidade, com escola de fato atrativa para os alunos, com material didático atualizado, se o recurso é escasso? Daí a importância da AMOSC aqui na região oeste para, de fato, pressionar mesmo, buscar, dialogar na esfera federal uma melhoria no repasse desses recursos que são fundamentais. Sem educação de qualidade é impossível ser um cidadão pleno. Sempre falo isso aqui no Pra Melhor. Agora, além de articulações para melhorar a educação, a AMOSC atua em outras frentes. Hoje aconteceu uma Assembleia Geral aqui em Chapecó, com os 20 municípios que integram a AMOSC. Quais foram os outros assuntos tratados? Bem, os assuntos são variados, né? Então, um dos principais assuntos foi esse, mas nós também tratamos a questão da iluminação, das novas tecnologias de iluminação das vias públicas, né? A iluminação a LED, que é muito mais eficiente, muito mais barato, muito mais ambientalmente correta. Então, foi um assunto que tirou um bom tempo lá da nossa Assembleia. Tivemos também a questão de organizar melhor as questões de gastos com telefonia dos órgãos públicos, né? Foram apresentados projetos, propostas para que se possa melhorar isso, tornar mais eficiente, para gastar menos dinheiro e ter o dinheiro para fazer os investimentos na educação. Para investir mais na educação, que é um gargalo ali. Essa questão da iluminação de LED, a gente já observa em outras cidades de um porte maior do que as nossas aqui. Em Florianópolis, em Balneário Camboriú, se vê alguma coisa de iluminação em LED. Pensa-se em um consórcio para viabilizar um projeto aqui para as cidades da AMOSC ou não? Para que lado partiu? O que foi apontado nessa conversa? Na verdade, hoje foi a segunda Assembleia que nós discutimos esse assunto. Nós já tivemos lá no mês de maio, se não me engano, a apresentação de uma empresa do Rio de Janeiro, que fez a apresentação. Hoje nós já tivemos a apresentação de uma empresa nossa aqui da região, que tá desenvolvendo tecnologia 100% nacional.
que está aqui perto e que nos, certo, ficou bem interessante, né? Então a forma que nós vamos viabilizar ainda não foi definida, né? Mas com certeza ou consórcio ou individual, ela precisa ser feita e vai ser feita, certo? Porque vai dar uma economia de 40%, 50% no gasto que você faz todo mês, além de melhorar em muito a nossa qualidade da iluminação, né? Então, esses assuntos eles precisam estar sempre em pauta, né? Sem contar que iluminação pública também reflete muito em segurança, né? Embeleza a cidade, obviamente, mas também proporciona mais segurança, mais qualidade de vida mesmo para os cidadãos que precisam ir e vir, e isto também é um direito constitucional, assim como educação. Prefeito, obrigado pela sua participação aqui no Pra Melhor. Volte mais vezes para a gente detalhar aqui, para quem acompanha a TV Sul Brasil, as ações da AMOSC na educação, na segurança, na saúde. Este é o caminho, dialogar, se unir para tornarmos mais fortes enquanto região oeste. Obrigado. Nós que agradecemos, Kiko, pela oportunidade, né? E acreditamos, eu acho que esse é o caminho, né? Nós temos que, e principalmente, eu acho que o setor público está tendo um problema na comunicação mesmo, certo? Na questão de informação da população. Quanto as coisas só vão melhorar, só vão mudar quando o povo estiver cada vez mais esclarecido e consciente da ação do poder público e da ação das pessoas. O papel aqui é informar. Volte sempre. Obrigado.